Olá você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Cristalcast com um assunto muito importante que é a Comissão de Saúde. E para isso nós estamos recebendo hoje aqui, na nossa central de produção, o vereador Tarzan, mais uma vez presente, nosso querido vereador Dr. Marcelo Poli e a nossa querida eterna deputada, diretora do Grupo Cristal de Comunicação, Terezinha da Paulina. Eu começo com a Terezinha para falar sobre a importância da Comissão de Saúde. Terezinha. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes e todos os seguidores, né? Nós vamos para as plataformas também. Mas falar de comissão é muito importante. A Comissão de Saúde muito importante, porque é uma comissão onde vai decidir sobre o que se pode fazer na saúde. Quando tem um projeto que entra na Câmara de Vereadores, dependendo do segmento, né, do nicho que atende, se for educação, vai para a educação, se for primeiro, vai para a Constituição, né, vai ver se é constitucional. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre comissões num outro programa com o vereador Ronaldo Coquinho, mas hoje nós vamos falar especificamente da saúde. Se é para algum assunto afeta a saúde, vai para a Comissão de Saúde ver se está ok, se segue adiante, né? E para isso nós trouxemos aqui um especialista em Comissão de Saúde atual, né? Que de Itapeva, a presidência da Comissão de Saúde está com o vereador Marcelo Poli, que está aqui conosco hoje, que é médico, que entende bastante de saúde e que está sendo muito rigoroso nos detalhes. É muito importante, porque o detalhe faz a diferença, não é? Então ele vai contar um pouquinho quais são as principais, né? Até está com a pauta aqui aberta, que a comissão, quais as principais ações da Comissão de Saúde da Câmara de Itapeva. Boa tarde, Terezinha. Obrigado pelo convite. Lima, mais uma vez, a gente sempre junto aí. Estamos de volta. E o colega aqui de bancada, a gente se vê praticamente todo dia, né, Tarzan? E é uma satisfação estar aqui agora. E, como você disse, assim, realmente para mim é uma honra muito grande mesmo ter conseguido chegar ao cargo de presidente da saúde, assim, da comissão. Na verdade, é a Comissão de Saúde, de Assistência Social e de Direitos Humanos. Então, a saúde... São três temas. São três temas, mas que todos eles estão diretamente relacionados com a saúde. Ou a saúde individual, ou a saúde pública. Então, é interessante que o próprio nome da comissão já mostra a complexidade que é a saúde. Então, eu vejo assim, a comissão hoje, a Comissão de Saúde, como a senhora bem pautou, quando os projetos têm uma pauta de saúde, eles estão vinculados àquele nicho ali da saúde, direitos humanos, assistência social, ele vai passar pelas comissões específicas que vão ser necessárias e pela saúde também. Mas o que eu vejo hoje no cenário o SUS, o Sistema Único de Saúde, a gente sabe que é um problema hoje nacional, né? A gente não pode colocar o nosso problema só aqui na cidade de Itapeva, a gente sabe que isso é uma abrangência muito grande, o SUS é um projeto muito bonito, mas tem as questões de custo, essa grandeza toda acaba causando aí dificuldades. Mas, acima de tudo, acredito que é um dos melhores projetos do mundo aí que a gente pode falar de saúde. E isso cabe a gente aqui defender o SUS. Então, eu sou um defensor, trabalho na rede privada, mas sou um defensor do SUS. E eu vejo a Comissão de Saúde hoje com isso, com essa ideia de fiscalizar o SUS e ajudar esse crescimento do SUS individualmente em cada cidade. Então, hoje, especificamente na nossa cidade, eu acho que a gente vem para a comissão. Hoje eu estou com a Val, que é Val dos Santos, que é vereadora, como vice-presidente. Desculpa, a Áurea é vice-presidente. Na verdade, ela está saindo aí futuramente. Até vou dar um spoiler, nosso veterano aí volta para a Comissão de Saúde. O Tarzan volta. Isso, Tarzan volta. Preciso da experiência dele ali, ajudando a conduzir os casos ali, que são bem interessantes. E a gente está com a Val, a gente está com a Gleice, e dentro da comissão, então a gente vem fazendo ali um trabalho, estamos com o Thiago Leitão também, então a gente vem desenvolvendo. Ontem a gente teve a segunda sessão, rodeada de polêmica, né? Assim, foi a segunda sessão ordinária aí da nossa comissão. Mas conte também. Mas cheio de polêmica. Então, hoje a gente começou os trabalhos, vamos dizer assim, do modo fiscalizatório. Tá? Mas eu acho que no caminhar da comissão, nós também temos como obrigação de propor projetos e soluções para o sistema de saúde da nossa cidade. Ajudar a prefeita a governar. Exatamente. Não adianta só a gente fiscalizar e a gente apontar o dedo. A gente tem que fiscalizar e tem que apontar o dedo, eu acho. Acredito que isso é o crescimento democrático de uma cidade.
Mas também a gente tem que contribuir. Eu acho que não adianta só apontar os problemas e não dar soluções. Então eu sempre discuto com todos ali que eu acho que a gente tem que sempre caminhar com uma solução para que o executivo veja. Ele deve ser as suas, a nossa pode acrescentar. É um trabalho em conjunto. É um trabalho de construção ali. Não tem como o executivo e o legislativo andarem de mão separada. Então, eu venho com muita ideia de que a gente faça esse trabalho junto para ter realmente um crescimento. A gente, aproveitando e falando da comissão de ontem, realmente foi uma comissão, assim, acho que a cidade toda foi povoada aí por essa questão dos cachorros congelados, né? Então, assim, envolveu a Secretaria do Meio Ambiente, mas automaticamente a Secretaria de Saúde estava envolvida. Mas vamos contar para quem não sabe. Ah, sim, sim. Não é? O que a gente foi surpreendido na segunda-feira, no final do dia, com uma denúncia que havia cachorros congelados, em torno de inicialmente 10, 20 ou 30 cachorros congelados. Carcaças de cachorros congelados, que foram transferidos do Centro de Proteção Animal do Canil para o posto do São Camilo. Então, assim, havia um freezer, havia uma sala separada, não é dentro do posto da Unidade Básica de Saúde, mas pertence ao recinto da Unidade Básica de Saúde. Então, assim, a gente estava vamos dizer assim, na administração ali da UBS. E foi encontrada essas carcaças desses cachorros dentro do freezer ali. Não há como a gente ouvir uma denúncia dessa e constatar um fato desse e não achar um absurdo. Ontem teve na Comissão de Direitos Animais essa discussão junto com a secretária de Saúde, junto com o secretário de Meio Ambiente, o Paulinho, e ali foi colocada posições deles ali em relação ao porquê que esses cachorros estavam lá. Inicialmente, a história todo o projeto que a gente tem é que faltou vagas ali e esses cachorros foram transferidos, essas carcaças foram transferidas para São Camilo. Eu gostaria... Ai, Marcela, é tão absurdo, né? Causa estranheza para a gente, mas existem os cemitérios dos animais, existe a incineração dos animais. Itapeva tem o quê? Hoje, na verdade, há um contrato com uma prestadora licitada o ano passado, que é a Cheiro Verde, que fazia a incineração desses animais. Então, o que foi colocado ontem na comissão pelo Paulinho, que foi feita a coleta desses animais no dia 17 de janeiro, se eu não me falo em memória, e foi levado para incineração. Depois houve um problema e esse contrato está em análise para entrar em licitação e não foi feito um contrato de urgência para incinerar essas outras carcaças. Peraí, esse contrato que existia era da administração anterior? Anterior, isso. E ele venceu. Um aditivo poderia? Então, existem problemas judiciais, o Paulinho não detalhou ali ontem na comissão, mas existe alguma barreira ali que impede da licitação correr. Mas assim, o que eu sempre questiono muitas vezes? O governo não começou dia 1º de janeiro, é isso que eu questiono. Nós já estamos rodando hoje, vamos dizer aí, 80 dias. Porém, existe uma transição, houve uma transição. A transição, justamente, eu vejo com essa ideia. Para quê? Para que você já arrume a casa ali e já entre na administração dia 1º sabendo esses problemas. O que está em andamento, o que falta fazer, exato, o que tem que fazer. Contratos que vão se acabar, isso. Entendeu? Cada área analisar suas dificuldades. Não é possível que esse freezer encheu de um dia para o outro, você concorda? Claro. Não vai ter uma morte grande de cachorro, não tivemos nenhuma doença endêmica aí que matasse tantos cachorros, para ter essa mudança abrupta. Então, assim, é essa lentidão no processo de transição ali que eu acho que vem causando essa dificuldade nesse início do ano. Não há que se vir agora com um contrato emergencial, não é sem licitação, porque acabamos de ter no meio ambiente um contrato que causou estranheza para muitos da população, não é? Porque um contrato tem que ser licitado, não é? E realmente essa época de transição começou lá após a eleição. Exatamente. Outubro. Exatamente. Período capaz que você analisasse todos esses dados, né? No assim, mínimo, que a equipe analisasse isso. No mínimo saber o que vai licitar. Exatamente, exatamente. E assim, você com essa questão de vários contratos em várias secretarias, se você tem que fazer contrato emergencial o tempo todo, isso começa a gerar dúvida, começa a gerar incerteza, começa a gerar questionamento na qualidade do que aquilo vai te dar de resultado, se vai ser um desperdício ou não público. Então,
eu não consigo imaginar hoje, se a gente não tiver um planejamento e um desenvolvimento bem estratégico, que a gente consiga fazer contrato de emergência a qualquer momento, fazer financiamento a qualquer momento, aumentar a taxa de imposto a qualquer momento. Não dá para se discutir esse tipo de conduta enquanto a casa está desorganizada. A gente não pode comprar móveis novos enquanto a casa está toda suja. A gente precisa primeiro arrumar e depois trazer os móveis. Tem que haver essa transição. E nós perdemos. Hoje eu vejo isso muito claramente. Acredito que nós perdemos esse período de transição, que era um período para que a gente pudesse estar hoje numa situação mais confortável, um pouco mais para frente. Eu acredito ainda no compartilhamento conjunto ali do executivo com o legislativo em prol da cidade. Ninguém quer contra a cidade, pelo contrário, a gente só quer o crescimento, mas que eu acho que a gente tem que estar um pouco mais presente. Eu acho que o legislativo hoje vem forte na questão da fiscalização, é natural, a gente está numa mudança de governo. Não é o papel do vereador? Isso que eu ia falar, a minha primeira função como vereador é fiscalizar, então cabe a gente achar esses detalhes, e não como uma maneira punitiva, não. Uma maneira de crescimento. Sim. Uma maneira de crescimento. Apontar para o executivo, se alguém não está vendo a falha, que existe uma falha ali. E isso ajuda. Num primeiro momento pode parecer um pouco deselegante, ruim, Sabe, mas... eu gostaria até, pegando esse gancho da sua fala, aonde fala que a fiscalização é um dos principais e importantíssimos, né, papéis. O vereador faz lei e fiscaliza, não é? Ele fazendo lei e fiscalizando com qualidade, ele vai ajudar a prefeitura, o prefeito. Então aí eu vou entrar com o vereador Tarzan, perguntando a ele sobre a SEI. Nós temos uma SEI da saúde em andamento, nós convidamos a vereadora Gleice, que fez o primeiro relatório parcial, não foi, vereador? Não é uma... eu ia só corrigir, não é uma SEI especificamente da saúde, né? Não é da saúde? Não. Boa tarde, Lima. Boa tarde, sempre deputada Terezinha, doutor Marcelo Poli. As palavras do doutor Marcelo na íntegra, né? Concordo com gênero, número e grau, com todas as suas observações, mostrando preparo, conhecimento, mostrando para que veio com o seu papel na Câmara Municipal. Isso é muito importante. O Legislativo ganha com o parlamentar, né, do seu conhecimento e da sua vontade e disposição de trabalhar com seriedade. E proatividade, né? Isso. Então, está entusiasmado, está com pique, isso é positivo. Deputada Terezinha, o que ocorre é o seguinte, a SEI que nós propusemos a abertura, ela é para fazer o diagnóstico e colocar para os vereadores, para a sociedade, a real situação financeira do município. É verdade, não é da saúde. Né? Ela é uma SEI porque partiu da seguinte questão, a prefeita chamou os 15 vereadores para informar que ela assumiu a prefeitura e existia algo lá em torno de 16 milhões de reais de dívidas. Dívidas ou compromissos? Não, é dívida mesmo. Já vencida? Não, vencido, empenhado, que a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, no último ano de gestão, o prefeito tem que não pode deixar resto a pagar para o ano seguinte. Né? E tinha dinheiro em caixa? Então, tinha 9 milhões e uns quebrados em caixa. Só que foram pagos as contas e ficou em descoberto 16 milhões, certo? Nós estamos levantando, estamos recebendo todas as informações, extrato de conta bancária, estamos cobrando as conciliações bancárias, estamos cobrando tudo, né? A SEI quer fazer um trabalho técnico responsável. Mas, pelos que foi apontado até o momento, existe a dívida. Né? São valores empenhados que não tinha dinheiro para pagar. Né? Nós vamos relatar quem são os fornecedores, se está tudo certo, nós estamos pedindo todas as informações. Mas o que ocorre? Ocorre que é muito preocupante, né? E aí a Câmara tem cobrado muito, todos os vereadores, inclusive eu, doutor Marcelo, a figura do planejamento, né? A administração municipal, a base de uma administração
né, de uma gestão é planejamento. Por quê? Pelas informações que nós temos, né, as despesas do município fixas, que é salário, que é tarifa zero, renda Luz, mínima, água. tudo, as despesas fixas, aquelas obrigatórias, ela é maior do que a receita. Se no ano eu tenho uma despesa maior que a receita e eu tenho um déficit de 16 milhões, Não fecha. é muito grave, não fecha a conta. Então nós vamos levantar tudo isso para, primeiro, comprimir despesa e expandir receitas, né? Sem aumentar impostos. Tem que fazer a lição de casa. Você vai... Gestão. O foco é o seguinte, é gestão. Então, eu concordo com o Dr. Marcelo que antes de se pensar em empréstimo e se pensar em criar taxas e impostos, é preciso organizar a gestão, né? Tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer, cada secretário tem que fazer a lição de casa. Não dá, é inconcebível um secretário, depois de 80 dias de governo, alegar que eu não sabia que não tinha licitação, né? Alguns secretários não sabem nem o que o PAC dá. Fazer o quê? Pois né? Então, o que acontece? Tem algumas coisas que tem prazo para o município se cadastrar até Sim. 31 de março, né? Do PAC aí. Enfim. Até interrompendo, Pois é. a senhora falou em relação à questão de não sabe os cadastros. Olha que fatalidade. A gente brigando por questão da ambulância. A gente viveu terrivelmente isso em novembro, dezembro. Até eu gravei isso no final do ano passado, essa falta de ambulância lá, antes de eu ainda ter o mandato. Então já era uma coisa que já existia. Aí hoje nós fizemos um cadastro no PAC com a ambulância para conseguir via Ministério da Saúde. Não conseguimos. A gente não estava elegível a conseguir a ambulância. Por quê? E por quê? Porque as ambulâncias que estão baixadas e que não estão sendo usadas estavam todas cadastradas no sistema. Elas Então, estavam como ok. O governo federal ele olha e fala assim, não, tá ok. Eles têm bastante ambulância, não precisa. Tem 10. Então, como que alguém não viu isso? É. Outubro, novembro, dezembro, ninguém teve ninguém técnico sabia que isso faz parte do trabalho de gerenciamento, né? Dá baixa De gestão. naquilo que está quebrado. Isso é gestão, né? Isso é uma questão de gestão. Então é isso que deixa, às vezes... Então, e vou citar um outro exemplo aqui, que o prefeito da gestão anterior optou por não aderir ao Mais Médico. O Mais Médico está sendo ampliado agora, saiu um novo edital. E qual é a contrapartida do município? Apenas o aluguel de uma moradia. Quem paga o salário do médico para trabalhar 8 horas numa unidade de saúde da família é o Ministério da Saúde. Olha, todas as cidades da região receberam Mais Médico. Itapeva deve estar sobrando dinheiro, né? Porque não está fora do programa. Umas coisas que não tem explicação. Não dá para entender, né? As pessoas se habilitam para poder disputar um cargo e não estudam sobre as responsabilidades daquele cargo. Se não der baixa nas ambulâncias que estão estragadas, o que passa o recado lá para o governo? Não, Itapeva... Tá tudo ok. Tá cheio de ambulância, né? Legal. Não tá precisando. Então, vou dar para Itaoca, vou dar para Piaí, como aconteceu. Nova Campina, não é? Itararé, não é? Sim. E ganharam ambulância. E Itapeva tá alugando ambulância? É isso? Então, não precisa pegar empréstimo, precisa fazer gestão. Cá entre nós, é só isso que falta. Agora, às vezes eu fico pensando, nós temos pouco tempo de gestão da atual prefeita, não é? Mas teve essa época de transição que o vereador Marcelo bem lembrou, que era para ter levantado quais os projetos que estão em andamento, não é? Quais os projetos que dependem da ação da prefeitura, aqueles que não dependem, que nem a Ponte da Barra, eu nem vou lá. Está tudo andando, o dinheiro está em caixa, eu vou cuidar de outras coisas. Não é? Isso foi o que a gente bateu muito, eu e o Tarzan, sobre a questão do planejamento e desenvolvimento. Salve o dia de hoje, que a gente sabe que está sendo oficializado agora o secretário
de Planejamento e Desenvolvimento, acredito que deve sair aí nos próximos dias, pelo que a gente já sabe, Então né? dá um spoiler, fala. É não, bom? eu ainda não vi no Não diário. viu? Eu ainda não Ah. vi o diário oficial para ter certeza que se foi homologado ou não. Mas a questão assim, a questão do secretário e do Desenvolvimento e Planejamento era para estar lá no início. Lá no início da Meu transição. Deus. É. Esses projetos deveriam ter sido discutidos lá atrás. Então, assim, a gente entra com 3 meses, 6 meses, praticamente, defasado. Então, a gente tem que correr mais atrás agora de que a gente recupere esse tempo perdido. E aí que eu acho que entra o papel do legislativo. Eu acho que é importante, eu acho que questionar secretários é importante, por quê? É que eu falei, não é uma questão de briga ou uma questão pessoal. Não, é para que a gente empurre a cidade para frente. Transparência. Transparência e botar no eixo do desenvolvimento. Qualquer É isso que SEI, ela tem É. como objetivo o quê? A transparência É. daquilo que está se estudando naquela comissão especial de inquérito. E muito me assusta quando tem vereador que fica com receio de assinar uma SEI, não é? Itapeva podem ter quantas SEIs em andamento simultaneamente? Quantas? São 3, deputada. 3? Até 3. Até 3. Isso. Então não há por que não ter as 3 em andamento. Veja bem, deputado, na vida é preciso, para ser político, tem que praticar a paciência, a tolerância e o perdão. Isso é um exercício permanente. O que está difícil explicar para a sociedade? Um contrato emergencial de 1,5 milhão de 3 meses. Aí você pergunta para a equipe fala, não, nós não vamos gastar nem 200 por mês. Mas, meu Deus do céu, como é que você vai explicar o que está escrito? Está ali publicado no Diário Oficial, contrato emergencial. Eu sei que não vai ser 1,5 milhão, mas aí eu tenho que atrasar mais um pouco, mudar e fazer a coisa certa, né? E aí, nessa discussão, a gente vai encontrando soluções para a gestão. O que foi vários municípios estão aplicando? A experiência de pagar por medição não deu muito certo em vários municípios. Então, você licita para a empresa fornecer para você, por exemplo, 20 pessoas para roçada, 20 para capinagem, 10 para pintura de guia. Então você faz o contrato para fornecer essa mão de obra e você vai pagar de acordo com o número de mão de obra fornecido. Então você só vai fiscalizar. E quem fiscaliza os 20 funcionários? Não, aí a secretaria é simples, porque ela vai distribuir o serviço. Não tem que ter entendi. medição, porque é impossível você medir uma cidade É mais prático. do tamanho da mancha urbana de Itapeva, que é tudo espalhado. É uma tarefa de Hércules aí, você medir não tem controle. E o histórico era de pagar a medição, pagar as empresas do passado sem fiscalização, sem medição. Isso foi motivo de SEI lá na Câmara também. Infelizmente o prefeito lá se blindou, o ex-prefeito, e não pôde responder por nada porque ele se blindou politicamente. Mas precisa acabar esse tipo de coisa. Olha, voltando só para encerrar o tema dos cachorros congelados, não é? Pelo que o vereador Marcelo, o doutor Marcelo falou, existia uma empresa, Cheiro Verde, que era responsável pela cremação. Isso, a incineração, isso. E agora? Não tem quem faça Não tem isso. quem faça esse serviço hoje. Os cachorros Não. vão continuar no freezer. Hoje eles estão no freezer. Ontem não nos foi fornecido ainda nenhum final para isso dos Então- cachorros. A secretária se propôs a tirar, se comprometeu a tirar os cachorros de lá, do São Camilo, porque não há nenhum tipo de lógica. Muitos Manter a estão carcaça. perguntando para si por que não enterram, não é? Aí tem aquele problema do lençol freático. Isso, aí tem questão do meio ambiente, que tem que avaliar, é como se fosse um cemitério, existem as regras, as Itapeva diretrizes tem? para isso. Não tem. Não. Não tem. E para Não ter? Isso é um projeto que tem que se botar em discussão, né? Por exemplo, hoje vale a pena mais ter o projeto ou vale a pena você manter A incineração. Então, às vezes, pelo custo, a incineração ela é mais prática, você não ocupa nada de espaço, é. a gente já está com espaço delimitado, a gente não tanto aqui, mas a gente sabe que a dificuldade de Entendo. expansão. Então, a incineração me parece que é o caminho mais tecnológico e melhor. Provavelmente deve ser também questão de custo, mas isso cabe a um bom planejamento, você ter essas respostas fáceis, né? De uma Então secretaria, né? nós vamos ouvir, então, né? Parece que
nosso jornalismo já ouviu o prefeito, já ouviu o secretário do Meio Ambiente, mas depois, se a Cacá puder nos contar o que ele se prontificou a fazer, mas nós vamos acompanhar o que os vereadores vão fazer a respeito, porque vocês têm uma tribuna lá, não é? Para poder falar o que pensam, não é? A SEI, para poder investigar por que não estão sendo feitas as licitações, ver quais estão em andamento, enfim. Nós vamos acompanhar isso de perto. Mas vamos passar então. Dentro desse assunto, Terezinha, houve algum descumprimento de protocolos de saúde pública, doutor Marcelo? A Comissão de Saúde pretende investigar a situação ou cobrar previdências com relação aos cachorros? A gente vai convocar para as próximas sessões a secretária de Saúde e o secretário do Meio Ambiente, sim. Foi encaminhado para o Ministério Público, foi encaminhado para a CETESB também, para avaliação dessa questão de quebra de protocolo sanitário, tudo. Mas, assim, inicialmente, é uma decisão de você colocar no ambiente de uma unidade básica de saúde, mas a sala está isolada, mas qual a imagem que você passa para a população que você está dividindo a mesma área com cachorros congelados, carcaças de cachorros congelados? Você passa amadorismo, inexperiência, ineficiência e falta de progressão, que a gente teria que estar discutindo o mato do São Camilo, que já era para estar cortado. A gente está discutindo de ampliar os horários de atendimento de São Camilo para ter mais consulta, e não. A gente vem discutir um negócio desse que parece que a gente está 200 anos atrasados. Essa é a sensação. Uma das perguntas aqui, Lima, fala exatamente da falta de estrutura nos postos de saúde da cidade. Exato. Né? Exato. Se tem falta de estrutura, está usando parte de uma estrutura para guardar cachorro. Exato. É no mínimo um desvio de função, você ter as carcaças congeladas, que seria de um outro local, usando um local que não é para aquilo. O posto de saúde nunca foi feito para uma carcaça de cachorro. Então, o mínimo que você está falando é um uso indevido de locais. Então, já errou por aí. E a unidade básica permitir isso me deixa sempre temeroso. Temeroso por outras coisas que podem não estar no caminho certo. Agora, falando com relação a denúncias de falta de estrutura nos postos de saúde, como é que a comissão tem fiscalizado isso, doutor? O Lima, eu tenho caminhado, eu estou visitando todos os postos de saúde. A gente vai, no meu gabinete, a gente está andando em todos os postos, nos 23. Eu fiz isso antes da campanha, levantei todos os dados e estou reatualizando todos os dados. Hoje, quando a gente visita o posto de saúde, é muito bom essa questão de de dados de software que tem na unidade, que a gente consegue rastreá-la de ponta a ponta. Desde a quantidade de pacientes atendidos no ano, no dia, qual consulta foi, qual especialidade, qual era a queixa. Então, dá para a gente fazer um estudo grande de todas as unidades. Tá? Há mais de um ano que a gente fez essa pesquisa geral também, era claro a demora no atendimento, exame laboratorial e de imagem represado ali, ultrassom, hemograma, tomografia represada dentro do posto que não andava, e a gente só vê essa fila aumentando cada vez mais, os números estão aumentando. O meu gabinete recebe diariamente dezenas de problemas de falta de exame, falta de agendamento de consulta com especialista, demora na fila do atendimento do posto de saúde, então assim, cirurgia eletiva, então a gente recebe isso diariamente. Então eu estou fazendo esse levantamento, que eu falei, a gente está na segunda sessão ordinária, que foi ontem, da Comissão de Saúde. Inclusive, quinta-feira eu estou encaminhando num requerimento, que eu vou colocar em sessão também, solicitando a real situação de cada unidade básica de saúde na cidade perante a vigilância sanitária. Entendeu? Então, assim, como todo serviço que a gente tem, qualquer local, você precisa da vigilância sanitária, estando ali, para ela certificar que você está dentro das regras, que as regras técnicas estão sendo cumpridas, a gente precisa dessa foto. A gente precisa saber o que cada unidade precisa. Isso, vou voltar na mesma discussão. Isso para mim já era para ter sido feito em 2024, não 2025. E não era para ter sido feito pelo Legislativo, ela está sendo feita pelo Executivo. A gente pediu algumas informações, não tivemos nenhuma informações relevantes em alguns ofícios que a gente mandou sobre esse plano de ação para as unidades de saúde. Mas a gente vai levar isso, eu vou fazer esse requerimento, vou associar junto com os meus dados que eu estou coletando nos 23 postos, e aí a gente vai trabalhar isso na comissão. Não só trabalhar no sentido de apontar o erro, que com certeza a gente vai encontrar alguns erros, mas principalmente, olha, aqui a gente sugere isso, aqui a gente sugere ali. Então, vamos botar isso na mesa e discutir de uma forma profissional e saudável
e respeitosa. Em nenhum momento em posição do legislativo no executivo, jamais isso, mas que a gente aponte solução. Não adianta só apontar o dedo e não dar soluções. E a gente vai dar solução. Eu gostaria de complementar o que o doutor Marcelo está falando, que eu já vi, não foi nessa gestão, mas foi aqui em Itapeva, posto de saúde que não tinha pia, não é? Então, o vereador, né, a comissão de saúde, quando visita um posto de saúde, ele vai observar desde a estrutura física, se está adequada, Exato. não é? Até a humanização dele, não é? Exatamente. Porque você recebeu uma pessoa naquele momento de dor ou de doença, é tão delicado, não é? Que a humanização cresce, passa a ter um valor enorme e precisa de um espaço para isso, né? Bem bacana. Então, eu fico muito satisfeita de ver que está havendo essa preocupação da comissão, muito mais do que apontar o erro, contribuir para a gestão, né? E falando em contribuir, o vereador pode contribuir muito, né? Porque é ele que está recebendo as demandas pequenas, os detalhes, o varejo. Exatamente. Né? Exatamente. O varejinho é para o vereador que vai chegar. E aí a gente chega no atacado lá no executivo com as nossas demandas ali, né? E o pior é quando você chega no executivo com uma possibilidade de ajuda e você se depara com a falha na burocracia da gestão da administração, como é o caso da ambulância. Exato. Não dá para entender. Eu assistindo lá o presidente da República entregando ambulâncias, eu falei, que bom, Itapeva vai receber, né? Veja Itaoca, Piaí, né? Em Sorocaba que foi. E nada para Itapeva. Aí eu já lembrei dos carros de polícia, que era a mesma coisa. Se os carros de polícia não dessem baixa naqueles estragados, não adiantava pedir novo, porque estava cheia a frota, né? E eu vou contar aqui um fato, se me permitem. O vereador Tarzan, ele tem muita informação política, não é? Muito mais do que a gente pode imaginar, ele tem. Pela experiência dele, pelos contatos que ele mantém. E ele chegou até mim contando o quê? O portfólio, não é? De um secretário de Estado, era isso, um monte de coisa. Caminhão, máquina, creche, e umas 20, tinha ali umas 20. Eu falei, nossa, portfólio, isso daqui fica sob o guarda-chuva, né, do secretário. E nós tentamos ajudar Itapeva, com a ajuda até da inteligência artificial, elaboramos aí um projeto rapidinho, a toque de caixa, seguindo a instrução do vereador. Eu nem sei se eu devo dizer isso, mas era uma creche. Depois, se quiser, a gente não coloca. Mas a creche ele indicou 2 bairros, Portal. A Vila Taquari para atender o Portal e o São Camilo para atender os bairros ali. Aí eu fui verificar as exigências para atender 200 crianças de 0 a 3 anos. Tem que ter um terreno de 1.500 metros no mínimo. Eu falei, vamos ver se não tem título, né? Se está titularizado. Liguei para o Tarzan, falei, Tarzan, tem título esse terreno? Tá, tem matrícula, está titularizado. Eu falei, nossa, que maravilha. Vamos ligar. Liguei para a secretária da Saúde, liguei para a prefeita, não bastando, fomos até o gabinete da prefeita e levamos a possibilidade da gente pedir aquele recurso, né? Um bom recurso, né? E tínhamos aí um prazo, porque é onde eu ia ter a oportunidade de estar junto com o secretário. E a senhora sabe que eu estive em Brasília 1 mês e pouco atrás, e é fervoroso a gente ver isso, tanto em Brasília quanto em São Paulo, a receptividade por emenda para os seus municípios. Você não volta tanto o dinheiro. Tanto o governo federal quanto o estadual, eles estão ávidos a fornecer dinheiro. Querem projetos. Querem projetos bem executados. Se a gente chegar lá, eu até falei isso numa sessão, conversei muito com o Tarzan, eu fui falar da saúde na nossa cidade, eu estava numa mesa com diversos vereadores, secretários ali, prefeitos, e a briga dos prefeitos era aumentar o teto MAC, aumentar recurso do SUS para a nossa cidade.
era o único de Itapeva que não tinha, a gente não atinge a nossa produção. É como se a gente não precisasse. Eu entendo. A saúde tivesse tudo certinho. Maravilhoso. Então a gente não atinge nem o nosso teto Não de tem produção. que emprestar dinheiro, tem. Isso é um problema. Então, assim, olha o nível que a gente está demorando para tomar a decisão que precisa ser rápida. Só para encerrar o assunto, eu fui para o evento, participei com o secretário, não levei o pedido, fiquei preocupada como fazia. Aí, seguindo o conselho do vereador, pergunte o que pode fazer para ajudar, e assim eu fiz. Aí ele ensinou o caminho, entra pela delegacia de ensino, depois procura tal assessor e manda o projeto direto para a educação. Liguei para a secretária falando do caminho. Eu liguei. E acho que não aconteceu nada. Então, é muito triste a gente ver isso, não é? E aqui fica um desabafo mesmo, porque a falta de ação, né, faz com que o dinheiro, às vezes, volte embora, não é? Nós já tivemos caso de secretário de Estado pedir para os deputados, falar assim, indica logo 2 municípios, faz 2 projetos que eu vou devolver o dinheiro. Não é? Mas esse eu acho que é o tripé mais importante da economia, né? Das nossas casas, da nossa cidade, do estado, do país. Você tem que aumentar a arrecadação, igual o Tarzan falou. Como você vai aumentar a arrecadação? Receita acessória. Receita acessória. E através disso você gera receita mensal também, porque muitos desses serviços vão te gerar receita mensal, principalmente na saúde, por exemplo. Se você faz cirurgias eletivas, você gera milhares de dinheiro ali na economia. Isso vai gerar um circuito de dinheiro. Se aumenta as máquinas da hemodiálise, como por exemplo, você fez. Há 2 anos e meio não se fazia nada na hemodiálise. Como você está falando nisso, um faturamento a mais que hoje vai para Sorocaba e a gente perde. Então, assim, isso é uma questão. Então, tem que aumentar a arrecadação, tem que fazer o dever de casa, de fechar as torneiras onde está saindo sem necessidade. Tem que fazer isso automaticamente. E aí sim você vai botar lá na frente, se for necessário, uma pauta de aumento de imposto. Qualquer que seja. Ou qualquer ou entrar no endividamento. Mostra serviço, mostra o imposto não fica caro. Exatamente. Se você fizer um bom financiamento que vai te gerar caixa mensal, ótimo. Mas enquanto você não organiza a casa, não tem como falar nisso. Mas é isso. Bom, e a gente pergunta então, o que será feito para garantir que algo como que aconteceu, né, com os casos dos cachorros e tal, não volte a acontecer, né? Qual que é o que a comissão, a partir de agora, já está fazendo, né? Mas quais são as medidas, doutor? Eu acho que o principal é a gente ser rápido em detectar o problema. Eu acho que se a secretaria pudesse ter voltado atrás, tirar os cachorros dali na mesma noite, visto que foi um ato falho, independente nas questões sanitárias que vão ser julgadas pelo Ministério, eu acho que a gente tem que tomar decisão rápida. E a comissão vai ser rápida em estar participando de todo o problema de saúde da cidade. Então, qualquer detalhe que a gente vê, a gente vai ser rápido em agir. Eu acho que a rapidez agora é o grande segredo para a gente mudar. E a população pode ajudar isso, sugerindo, levando entrando em contato com o meu gabinete, está aberto de saúde o tempo todo. Eu publico na minha rede um telefone que fica disponível 24 horas. Qualquer problema de saúde, eu brinco que assim, pode mandar para o meu gabinete. Qualquer problema de saúde. Nós estamos triando, nós estamos fazendo um trabalho com uma programação, onde a gente está separando tudo ali. Tudo que existe, laboratório, de exame, tudo. Todas as necessidades, inclusive a necessidade dos funcionários também. Aquelas dificuldades que eles têm, aquelas necessidades que eles precisam. Então, a gente está fazendo todo esse... Isso é uma coisa do meu gabinete, mas que eu vou estender para a comissão. E a população tem acesso ao trabalho da comissão? Como é que elas fazem para acompanhar todo esse trabalho que está acontecendo? Quais as medidas que são? A Comissão de Saúde, ela se reúne toda terça-feira, às 9 horas da manhã, na sala da Câmara dos Vereadores. Aberta à população, qualquer um que quiser, a casa está aberta a todo momento. Maravilha. E o Tarzan, então, a partir de semana que vem, é isso, Tarzan? Terça-feira, às 9 horas. Lembrando que todas as reuniões das comissões, elas são transmitidas, né, pelas mídias sociais, né? Então não tem desculpa. Pelo Face, pelo Instagram e YouTube. Então a população pode estar acompanhando para poder cobrar, né?
a par do que realmente pode ser Perfeito. feito, o que está sendo feito pela comissão. Isso é muito importante. Terezinha? Só para lembrar que a rádio está sempre aberta para questionamentos que queiram fazer aos vereadores, que é para nós um orgulho recebê-los, não é? E deixar aqui este microfone como uma ponte entre a Câmara de Vereadores e a população, não é? Nós precisamos realmente ter as informações e os questionamentos feitos respondidos por eles, não é? Para poder mostrar transparência, não é? Mas, enfim, foi um belo programa. Eu acho que nós vamos deixar em aberto aí para que eles possam complementar como queiram, né? E agradecer a presença deles aqui, dos vereadores, que trazem para a população a vontade que eles têm realmente de trabalhar, né? E é isso. Muito obrigada, doutor Marcelo, obrigada, Tarzan, viu? E sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, Terezinha, obrigado mesmo. A gente não se conhecia antes, né? A gente vem se conhecendo aí depois desse mundo da política e realmente eu acho que a participação da senhora sempre é muito valiosa, tanto no sentido da experiência, mas pelo canal de comunicação. A gente sabe que hoje, se a gente não comunicar, se a gente não levar ao público o que está acontecendo e também não buscar deles o que eles têm de necessidade, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Então, agradeço pelo espaço, sempre muito bem recebido aqui. Fui o primeiro a inaugurar aqui esse estúdio aqui, com aquele cantinho ali, mas eu vim como médico e não como político hoje, eu vim como nefrologista. Verdade. E recordo isso e foi bem bacana. 3 horas só. Foi longo, né? Foi longo. Respondendo perguntas sobre nefrologia. Sobre problemas nos rins, né? É verdade. Mas está certo. Papo vai longe. Né? Vai longe. E ficou assunto ainda daquela primeira entrevista. Só marcar que eu volto como médico. É isso aí. Tarzan, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Agradecer o Lima, sempre deputada Terezinha, o doutor Marcelo, estudioso, dedicado, comprometido com essa pauta, com a gestão pública, mas principalmente com a pauta da saúde. Eu quero deixar uma provocação aqui, deputado. O doutor Marcelo fez um estudo sobre um tema que Itapeva todo mundo no achômetro. Ele fez o estudo da hemodinâmica, né? Então, como nós estamos tratando da subvenção da Santa Casa, quero propor aqui que a gente marque com a Santa Casa, secretário de Saúde e a comissão, né, uma mesa redonda aqui, para a gente discutir o financiamento da Santa Casa, porque nessa história a Santa Casa deixou de receber R$645 mil de subvenções em janeiro e a partir do mês que vem ela perde mais 350 de subvenção. Do município. Do município. As eletivas voltaram a ser... As eletivas estão acontecendo de uma forma lenta, né? Mas aí o doutor Marcelo tem se debruçado muito no assunto, né? E a gente precisa eliminar umas coisas da pauta. E a hemodinâmica, ele fez um estudo aí, acho que ele tem informações técnicas importantes para a gente virar a página e partir para outra pauta. Eu acho muito importante. Se me permite só dar uma palhinha aqui da hemodinâmica, é uma máquina que está parada lá há 10 anos, encostada, e todo mês dá uma despesa de R$9 mil de manutenção, não é? Pelo que o provedor da Santa Casa falou. E nós vamos, com certeza, aceitar esta provocação, porque nós queremos saber o que fazer com essa máquina, porque nós não temos um médico que faça cateterismo, endoscopia, que seja especializado na hemodinâmica, não é? E então, para que ficar mantendo essa máquina parada, dando despesa aqui em Itapeva, não é? Eu estou me lembrando, a gente fica lembrando, falando das coisas. A gente sempre pede para o governador do estado ultrassom, né? Um raio-x, e eu pedia para todas as cidades pequenininhas, Riversul, né? Coronel Macedo. Aí o governador falou um dia para mim: menino, olha que beleza, você tem que deixar cada cidade setorizada, fazer ali um centro de uma maternidade, outra psiquiatria, e não ficar distribuindo o equipamento que depois você não vai achar nem quem trabalhe com ele. Exatamente. Se especializar, assim, você crescer naquilo que você sabe fazer. Chegou no teu limite ali, vamos para outro passo. Exato. Mas esgote os recursos naquilo que você já é bom.
para você ficar melhor ainda. É o desenvolvimento e não o Exata- crescimento. Exatamente, desordenado, né? É. Muitas vezes é um crescimento desordenado, que gera gasto público. Um monte E de nós temos a hemodinâmica há 10 anos aqui, gente do É. céu, parada. Não é? Quantas vezes nós falamos isso aqui, não lembro. O nosso bem. foco ali agora, a hemodiálise está num bom andar, acredito que está num caminho bom, mas eu acho que hoje o foco é a radioterapia. Isso Mas que a o gente... que vai fazer com a hemodinâmica? Agora eu estou curiosa. Olha, então já que entramos no Já assunto, que- né? É. Vamos falar rapidamente, só para não alongar muito, mas assim, o que a gente vê hoje? Quando a gente fala em medicina de alta complexidade, a gente está falando em oncologia, em hemodiálise, em UTI, em serviço de hemodinâmica, UTI cardíacas Neuro. específicas, neurocirurgia. Mas tem que ter demanda. Isso, aí que tá. Nós temos demanda? Às vezes nós temos uma demanda reprimida Para de toda a região. Hemodinâmica? A questão é o seguinte, antes da gente falar em hemodinâmica, o que a gente fala? Existem pré-requisitos que são necessários para que a gente possa desenvolver a nossa hemodinâmica. Por Profissionais? exemplo, UTI cardiológica. A gente hoje precisa tentar aumentar a UTI nossa geral. A gente precisa hoje brigar pelo aumento da nossa neonatal, que vive com 200% de taxa de ocupação. A gente precisa focar na radioterapia. Hoje a gente tem um serviço de alto nível que o Adib presta em São Paulo, em Sorocaba, no hospital em Sorocaba, com fluxo alto, marcações relativamente rápidas de marcação de urgência e emergência quando a gente precisa. Então a gente vai entrar numa fila que ela não tem fim. Nós a temos gente não um vislumbra. serviço para isso? Não, nós temos um equipamento. Nós temos um equipamento para ferramenta. uma ferramenta. Você sabe. Adianta botar uma mesa e um microfone aqui, sem os profissionais, sem tudo organizado? Não. Não adianta. Não adianta. Então não é o momento hoje para se discutir hemodinâmica junto ao CROSS. Nós encaminhamos agora, a secretária me confirmou que vai encaminhar via DRS a solicitação do aumento de vagas de hemodiálise. Fazemos bem feito a hemodiálise hoje. Estamos Mas e a amparados para hemodinâmica? crescer. Eu quero saber o que vai fazer com a máquina que está lá empilhada. Aí tem várias possibilidades. Por Desde a exemplo. questão de você vender a máquina e fazer E um caixa. pode vender uma máquina que foi doada pelo SUS? Isso, você tem vários, dependendo do tempo que Pode. você já teve a doação, Pode. você pode fazer Pode. a venda, dependendo do tempo. Se você justificar que você não tem condições hoje técnicas de pleitear um serviço do SUS, o nosso serviço particular e o nosso serviço de convênio não sustenta essa máquina. Sim, eu Então, entendo isso. Agora, aí é uma questão de gestão. É gestão. Deixar a máquina lá, gastando R$9.000 por mês, não e faz outra, sentido. E ficando obsoleto. Obi- Porque nós estamos falando de uma depreciando. máquina de 10 anos. É. Nós não conseguimos falar em credenciamento da nossa hemodinâmica aqui antes de 4 ou 5 anos. É, Ela então, vai ficar mais obsoleta e a gente vai perder essa máquina. Leve ela para um lugar que vai usar. Entendeu? Exatamente. Que ela ainda vai ter um uso, você vai fazer um caixa específico para a gente lutar na questão da radioterapia, que essa a gente não pode Mas perder. como é que Essa faz tem que ser uma isso? linha. Não, eu entendo, a radioterapia está aí também, o equipamento está aí, a parte física já está feita, não é? É isso? Sim. Já. Está esperando só o alvará sanitário E para que ela os tramite. profissionais? Não, os profissionais já têm Já tudo. tem. Ela só precisa do alvará sanitário, que teve um problema na questão da construção. Dali ela vai rodar o caminho da tripartite, que é o caminho do Conselho Municipal, da CIR, da DRS e vai para Brasília depois. Entendeu? Ótimo. Aí sim é um caminho que nós, vereadores, podemos ajudar no sentido político. A gente articular em São Paulo, a gente articular na DRS, a gente articular em Brasília, para que esse caminho... Politicamente abrevie. Isso. É o que a Só gente está fazendo na hemodiálise. Coloque aí o financiamento desse período até sair o credenciamento, doutor. Ah, Eu sei. 6 Alguém tem meses. que pagar. exatamente. Quem vai pagar? Aí essa é a discussão da comissão, mas nós vamos achar uma solução pela Comissão de Saúde. Ótimo. Por quê? O que acontece? A gente acabou entrando no assunto Né, mas que agora era curto, mas não, então dá, vamos alongar. não dá para não, Pra falar. não falar. É. Quando a gente vai criar um serviço novo, a hemodiálise ela já existe. Então a gente não precisa provar que a gente funciona. Uhum. Ela já está lá. Ela existe há anos ali, há 20 anos. Então a gente só pega esse aumento que esses pacientes estão indo para fora e volte para casa aqui. Ótimo. A radioterapia é um pouco diferente. Ela segue o mesmo curso burocrático. Porém, ela precisa mostrar por 6 meses que ela vive sozinha. E isso depende do dinheiro da Santa Casa, da prefeitura. E não tem como ser assim, não tem como hoje você jogar essa responsabilidade na Santa Casa, por exemplo. Já é um orçamento apertado ali.
Esse é um custo para a população, para a cidade. Isso tem que ser uma discussão do município, tem que ser uma discussão com o legislativo. A gente tem que achar formas para financiar isso. É o que o Tarzan falou. Para este ano, né, doutor? Isso. São 6 meses a R$250 mil por mês para manter esse custo. Então a gente está falando hoje de 1,5 milhão. A gente tem que achar formas de achar esse 1,5 milhão para custear. Por quê? Senão a gente não faz a série histórica de 6 meses e a gente não fica apto A se credenciar em Brasília. Então é simples. Se a gente não tiver os 6 meses, não abre a radioterapia. Aí devolve-se o aparelho, quebra-se tudo que foi feito e a gente volta 30 anos para trás. Mas nós vamos ficar aqui. Aí é prioridade, deputada. Certo? Mas Uma eu queria gestão. saber Uma como gestão. é que é o caminho para a Não, hemodinâmica? Só a isso. prefeitura. Para a hemodinâmica, a gente precisa mostrar especificamente o que nós somos capazes de ter isso. Mas não vai mostrar. Fazer um cateterismo, colocar um estente numa cidade onde nós estamos ainda pedindo máquina para hemodiálise, né? Chorando pela radioterapia. Como é que nós Vale vamos... a pena a gente gastar nossos esforços nisso hoje? Não, eu queria saber como é que faz para devolver essa máquina ou vender essa máquina. Não. Isso é uma discussão comercial que tem solução. É Isso tem possível solução. legalmente? É possível. Não. Isso é possível. Aí sim você vai levantar fundos, quem sabe, para discutir a radioterapia. Pode até. E a secretaria pode discutir isso junto com a diretoria da Santa Casa. Mas que existe meios, como a gente brinca, né? Só não tem jeito para a morte. O resto tudo tem solução. O resto tudo a gente acha solução. Fala, vereador, você estava falando. Não, então. É a questão aí de prioridade. A sociedade entendeu que a radioterapia é uma prioridade em virtude do investimento do Ministério da Saúde de mais de 10 milhões de reais entre obras e equipamentos. Tá, é uma prioridade. O governo tem que ter essa sensibilidade. Aí que entra Executivo, Legislativo, Santa Casa e sociedade civil organizada e imprensa para cobrar. Nós vamos dizer o seguinte, olha, não tem conversa aqui, a prioridade é equacionar a radioterapia. É 1,5 milhão a mais que nós vamos ter que tirar da fazenda municipal. Quanto custa essa máquina da hemodinâmica? Não tem ideia. De valor agora é difícil a gente passar, porque tem que ver modelo, Pois ano. Agora, isso de repente casa. Ajuda. Isso. Né? E agora a radioterapia, na verdade, ela faz parte do projeto da oncologia. Isso. Ela não é uma coisa que está se aparecendo À parte. Não. Não. Ela vai dar um ganho enorme à oncologia. Vai fechar um ciclo. Não, você vai fechar um setor. É o que a gente falou. Vamos pegar o setor que a gente já faz, que é a oncologia, e está fazendo bem feito, e vamos jogar esse setor lá para cima. Tá certo. Você vai trazer... Primeiro, você vai resolver o problema oncológico da nossa região. É a questão de saúde das pessoas. Ponto. Esse é o que vale tudo. Mas vamos no segundo ponto. Você vai trazer recurso financeiro novo para Santa Casa. Receita. Você vai trazer receita nova para Santa Casa. Você vai trazer know-how para Santa Casa. Ela vai ganhar visibilidade a nível estadual. E a Santa Casa é uma OS super valiosa. Ela é uma OS que funciona muito bem, tem know-how no que faz. E isso, para a visão do governo do estado, é o que ele quer. Bons parceiros. Aí sim a gente pode ir lá fazer nossa comitiva aqui de vereador, ficar lá perturbando o secretário de saúde, tentar uma agenda com o Eleusis, quem sabe uma agenda com o Tarcísio, e a gente mostrar o que a gente é capaz de fazer, para a gente tentar esses recursos novos. Porque tem outras receitas agregadas aí, não é? Eu lembro de Jaú, minha mãe, infelizmente, ela teve que usar lá, eu ficava lá, comia lá, dormia lá. Exato. Não é? Aqui em Itapeva já tem uma casa de Tapetininga. Isso. Ali no Jardim Ferrari. Exatamente. Né? Essas pessoas comem, bebem, dormem. É receita. Então, é o turismo da saúde, infelizmente, mas não é? E o principal, nós aqui, a gente se colocar como a referência de saúde do Sudoeste. A gente perdeu esse protagonismo. Eu acho que Itapeva tem que voltar a mostrar que Itapeva é a central e o principal jogador aí da saúde sudoeste. Mas provocação aceita, volta o Dr. Marcelo com a Santa Casa para falar da hemodinâmica e já fala da radioterapia e já fala de tudo mais que queira falar.
né? E outros assuntos vão surgir, porque Todos. saúde é Coisa séria. É coisa Infinito. séria e extensa. Então tá já. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez por Obrigado. estar com a gente. Tarzan, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a todos aí, uma boa tarde. E Obrigado. Terezinha, muito obrigado mais uma vez por estar falando com a Eu gente, que trazendo todo agradeço. esse conhecimento que é importante para a nossa política, para a nossa gente. Eu agradeço a oportunidade que eu tenho, esse microfone que Deus me dá, para eu poder falar, não é? Gritar, falar um pouquinho mais alto, não é? Desabafar, seja o que for. É muito bom estar aqui, viu? Maravilha. Agradecemos você, ouvinte, e a você que nos acompanha pelo Cristalcast. Até o próximo assunto, mais informações para você aqui direto da nossa central de produções Onyx. Até lá.